Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Eu sou o Cris Dias. Em abril de 2003, eu e a Ana, a minha esposa Ana, pois é, na época ela era só a minha namorada Ana. A gente morava no Canadá e resolveu voltar para o Brasil. E como a grana estava curta, cada um voltou a morar com as suas famílias. E eu me espanto com isso, acho uma decisão madura pra caramba para dois jovens que podiam ter se endividado em algum cafofo, mas pode ter sido só preguiça mesmo. Enfim, eu me lembro que eu estava lá no meu quarto, que também era onde eu trabalhava como programador, como rapazinho do código, e recebi um pacote gordo pelo correio. Era da minha amiga Helena, que tinha trabalhado comigo antes de eu me mudar pra gringa. E é ouvinte do Boa Noite Internet, olha só. O pacote tinha dentro um livro e uma carta, onde ela pedia 1000 desculpas por ter demorado tanto para devolver aquele livro, mas que tinha adorado, tinha realmente mexido muito com ela. Então eu agradecia por eu ter emprestado esse livro, que até hoje é um dos melhores romances que eu já li, Contato, do Carl Sagan. O Carl Sagan, para quem não conhece, porque é jovem, escutar K-pop, foi um astrofísico que em 1980 levou a ciência para a TV em massa com a série Cosmos, mas era um cientista hardcore, real oficial. Trabalhou com a NASA no projeto das naves Voyager, que são os objetos humanos mais distantes da história hoje, estão lá a caminho de sair do Sistema Solar. Ele inclusive coordenou o projeto de colocar nessas duas naves um disco com sons daqui da Terra, para caso algum alienígena encontre as Voyager. É dele também o discurso Pálido Ponto Azul, joga no Google aí se você não conhece. Uma das áreas de estudo preferida do Carl Sagan era a vida alienígena no SETI, o movimento que procura sinais da existência de aliens, fazendo coisas como, por exemplo, ouvir sinais de rádio vindo do espaço, que é exatamente o que faz da vida a personagem principal do livro Contato, a Ellie Arroway. Por causa disso, ela era zoada pelo meio científico, porque ela não fazia astronomia séria, até que um dia ela e a equipe conseguem identificar um sinal alienígena vindo da estrela Vega e parece que o jogo virou, não é mesmo? O mundo fica chocado em ver que não só existem sim alienígenas, eles até mandaram um manual de instruções para construir uma nave que vai lá encontrar com eles. Eu adoro o Contato porque foi escrito por esse cara que eu admiro tanto e fala de fé versus razão. Eu brinco até hoje que o Carl Sagan é o maior ateu do século XX, um cara que mostrou para todo mundo como o universo é maravilhoso sem precisar de coisas míticas nem espirituais. E de vez em quando aqui em casa a gente solta: "Ai, que o espírito de Carl Sagan me ilumine de onde quer que ele esteja." Ele me ensinou também que ciência e religião não são inimigas, porque não estão disputando um território tipo em uma guerra, apesar de até hoje vários religiosos dizerem por aí que a ciência quer matar Deus. Foi o Contato que eu aprendi que tudo bem eu ser ateu, que aquilo não me fazia uma pessoa pior. O importante era eu ser bom com os outros e com o mundo. E se no fim das contas Deus existir e eu estiver errado, tudo bem, que ele vai ficar feliz com as coisas que eu fiz. Não vai virar e dizer: "Quem é que tá rindo agora, hein, mané?" É tipo uma aposta de Descartes ao contrário. Só tem um problema. Enquanto eu lia a carta da Helena, dava para ver um outro livro Contato bem na minha frente na estante. Como assim ela estava devolvendo o livro se ele estava ali? Será que era um efeito da física alienígena da estrela Vega? Uma falha na Matrix? Eu chamei meu pai e perguntei se aquela cópia extra era dele, que falou que sim, que deviam ter colocado ali por engano, porque era um livro de ficção científica, mas que ele tinha ganho aquele livro uns anos antes de uns vizinhos, 2 casas para baixo. Meu pai, ali no fim de 1999, início de 2000, não lembro direito, tinha sofrido um acidente, ficou um tempo no hospital e depois um outro de cama em casa. Juntando com outras coisas que tinham rolado com a carreira dele, não foi uma época fácil. Então o livro foi dado pelos vizinhos, uma família de cristãos protestantes bem devotos, tanto que o pai era pastor da igreja. Meu pai até ali nunca tinha sido um cara que ficava falando sobre religião, ele só vivia a vida dele
Essas coisas de igreja ele deixava para a sogra dele, a minha avó, aquela típica carola católica que perguntava sempre quando eu ia fazer crisma. Os vizinhos deram um livro para ele dizendo que ia fazer bem para o meu pai uma história falando como a fé é a força mais poderosa do universo. Ele realmente tinha gostado do livro e agradecido muito a eles pelo presente. Ah, bicho, eu fiquei pistola. Como assim? Vocês usam a santa palavra de Carl Sagan, o Messias, o Iluminado, para falar de Deus? Cala sua boca, contato não tinha nada a ver com isso. Vocês que deturparam tudo. O cara trabalhava na NASA. Na NASA! Tem que ser muito burro, muito bitolado na religião para achar que é um livro que fala sobre o poder da fé. Eu tô aqui no Boa Noite Internet desde o início do ano enchendo a paciência de todo mundo, falando que vem aí o curso de podcast da Ampere, mas agora ele veio. É a Jornada do Podcaster, um curso criado e apresentado por nós 4 da Ampere, eu, o Alexandre Maron, o Gui Pinheiro, o MM Isidoro, mas a Babi Bono, super mega especialista em comunicação digital. Porque nesse curso a gente vai ensinar a metodologia que a gente usa aqui na Ampere para fazer tudo que é tipo de podcast, como aqui o Boa Noite Internet, mas também podcast de entrevista, de mesa redonda, jornalismo narrativo, ficção, que é isso que a gente faz todo dia para empresas como a HBO, a Red Bull, a Globoplay, a 99 e até o novo podcast A Malu Tá On, pois é, a Ampere estava lá. Mas ó, a gente está aqui entre amigos, ambiente seguro, então vou falar o seguinte, vou falar o que o curso não é. O curso não é para aprender a apertar botão, mixar som, apontar microfone, colocar efeito sonoro. A Jornada do Podcast é um curso para quem precisa transformar um projeto, transformar uma ideia em um podcast de verdade, no ar, com temporadas, sem precisar ficar doido toda semana correndo atrás do prazo. É para qualquer pessoa que quer tirar essa ideia da cabeça e criar o seu próprio podcast. Também é para quem já é creator em outras mídias, mas quer entrar no mundo do podcast direito. E também é para quem trabalha com marketing e precisa entender o meio podcast, como as coisas são pensadas e feitas para conseguir usar melhor esse formato no seu trabalho, saber brifar e avaliar um fornecedor, por exemplo. As vagas são limitadas porque a gente tem uma comunidade online para conversar, tirar dúvidas, mostrar o trabalho, falar e ouvir. Então corre, porque a turma fecha daqui uns dias e quem entrou, depois não vem pedir para fazer outro. Dá para pagar com cartão, com boleto, com Pix, segue o Pix. E dá para pagar em vezes parcelado. Tá tudo lá no www.ampere.audio/curso. Vem com a gente tirar sua ideia da cabeça e botar para o mundo ouvir. A Jornada do Podcaster, o curso de produção de podcast da Ampere e da Babi Bono, www.ampere.audio/curso. De uns anos pra cá, uma frase ficou bem popular nas redes sociais, nas social redes, é que diz que o brasileiro não sabe interpretar texto. A pessoa fala uma coisa, o pessoal cai de pau em cima, e a defesa costuma ser essa, de que vocês aí que não sabem interpretar o que eu escrevi, por favor, volta para a escola que eu não tenho tempo para isso não. Como escritor que eu sou, eu fico nervoso quando eu vejo alguém falando isso, porque beleza, você tem que fazer um esforço para entender o que eu falei, mas do jeito que eu vejo as coisas, a responsabilidade de verdade é minha. É o meu papel como emissor da mensagem que você consiga entender o que eu quero dizer. Até porque muitas dessas aulas de interpretação de texto na escola acabam caindo no famoso o que o autor quis dizer com isso, quando nem o aluno nem o professor leram a mente de quem estava escrevendo. É que seria muito mais fácil se a gente conseguisse ler a mente dos outros, que nem eu comentei no episódio Saber Errar dessa temporada, que as crianças fazem, que elas acham até ali os 4 anos de idade, que dá para ler a mente dos outros, e a gente fica o resto da vida procurando isso, na interpretação de texto ou nos microgestos corporais.
Quando uma pessoa reclama da interpretação de texto, ela está assumindo que ela é uma ótima comunicadora, normalmente porque trabalha com isso de um jeito ou de outro. Mas especialmente no mundo dos 280 caracteres do Twitter, fazer o que está aqui na minha cabeça entrar na sua 100% é, na boa, impossível. Eu estou aqui na minha, pensando em alguma coisa, eu resolvo que eu quero que você aí sinta a mesma coisa que eu, entenda essa coisa. O jeito que eu faço isso, a ferramenta que eu uso para você ler a minha mente, é uma das maiores invenções da natureza, a linguagem. Eu mexo o meu corpo, do pulmão até a boca, de um jeito bem doido, se a gente for pensar. Eu faço o ar vibrar, aí esse ar vai vibrando, vibrando até uma outra parte do seu corpo, entra por 2 tubinhos para melhorar a qualidade, seu corpo capta aquele ar vibrando e, opa, entendi o que o Chris queria dizer, é doido demais. Ou então eu posso apertar quadrados de plástico, aí letras aparecem em uma tela e viajam por ondas eletromagnéticas até a sua telinha. A linguagem pode ser uma coisa bem básica, tipo um animal avisando para os outros, epa, cuidado, perigo! E com o tempo e com os humanos a linguagem foi evoluindo, ficando mais complicada até virar uma das coisas mais complexas do universo, o despacho de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Tudo isso para fazer o que está na cabeça de uma pessoa chegar na de outra. A linguagem é maravilhosa, mas nem de perto é telepatia e muita coisa se perde antes mesmo de eu abrir a boca. A gente está sempre esquecendo como a linguagem é incrível, mas é imperfeita. Entender o que a outra pessoa está pensando ou sentindo é complicado até quando as pessoas se conhecem, não tem treta, todo mundo se respeita. E se no episódio Mascarados aqui do podcast eu falei que eu sou vários eus no Google Plus da vida, eu sou o Cris do trabalho, o Cris da família, também existem 3 eus bem diferentes na hora da gente conversar, de interpretar os textos uns dos outros. O primeiro eu é o que está dentro da minha cabeça, que só eu sinto e conheço. Eu tenho uma imagem de mim, do que eu acredito, do que eu valorizo e também do que eu acho que as pessoas sabem sobre o mundo, incluindo aí a opinião que eu acho que as pessoas têm de mim. Então, por exemplo, eu estou chateado com alguém. Essa pessoa fez coisas que não me deixaram bem, que ela me odeia, né? Tá sempre sendo grossa comigo ou desqualificando as coisas que eu falo, não me ajuda, não me valoriza, sei lá. Tá ruim, não pode ficar assim, mas eu fico enrolando, não falo nada. Aí é claro que não resolve nada, o tempo vai passando e um dia chega, eu vou conversar com essa pessoa. Nessa hora entra aqui na nossa historinha o segundo eu, as palavras que saem da minha boca. Eu vou falar, sei lá, 5 minutos, 30. Mesmo que eu fale um dia inteiro, 24 horas sem parar, desse uma de Fidel Castro discursando, ainda assim vai ser um resumo de todo o tempo que eu venho pensando naquilo. Os altos e baixos, o lado bom e ruim, todas as conversas internas que o primeiro eu teve. Essa semana eu comecei a ler um livro aqui sobre as conversas que a gente tem dentro da cabeça. E o autor fala que esse papinho é pelo menos 10 vezes mais rápido. A gente fala 10 vezes mais palavras por minuto dentro da cabeça do que com a boca. É palavra demais, olha aí, pauta do Boa Noite Internet nascendo, mas isso fica para outro dia. Por isso eu vou precisar fazer o quê? Eu vou precisar escolher o que eu vou falar, como eu vou falar, e tudo isso vai ser afetado pelas minhas emoções na hora, se eu vou estar com raiva, ansioso, essas coisas. Eu vou mexer a boca e palavras vão sair tentando mostrar para aquela pessoa o que eu estou pensando e sentindo. Não são mais pensamentos, são vibrações no ar, mas a gente acha que é tudo a mesma coisa. Aí já deu para adivinhar quem é o terceiro eu, né? É o que a outra pessoa vai ouvir. É a tal da interpretação de texto. Quem está do outro lado vai ouvir, vai também ter lá suas emoções, vai ficar na defensiva. E todas as coisas que a gente falou aqui nessa temporada, da culpa até a dissonância cognitiva, vão entrar na jogada. No fim, essa pessoa vai construir uma imagem de quem eu sou, o terceiro eu. Aí o ciclo inverte. Ela refaz não só a imagem que ela tem de mim, mas também a imagem que ela acha que eu tenho dela. E aí vai dizer, eu só acho engraçado, e falar que eu é que não interpretei direito o que ela queria dizer. Porque esse é o problema do mundo, ninguém vê o meu lado. E quer saber, isso é verdade. Ninguém vê o meu lado, quer dizer, só eu vejo o meu lado,
porque só eu passo 24 horas por dia comigo, com o primeiro eu, só eu leio os meus pensamentos. E se é assim, não adianta eu achar que eu entendo o lado de todo mundo, que eu sei o que aquela pessoa realmente queria ou os motivos dela. E eu também não tenho como ver o lado dela. Que na real o problema não é que as pessoas não sabem interpretar texto, e sim que todo mundo acha que é o maior interpretador de texto do planeta e que consegue ver claramente se alguém falou uma coisa que só pode ser porque ela é assim ou assado. A gente pega o que uma pessoa faz e fala e acha que consegue afirmar o que se passa dentro da cabeça daquela pessoa. Qualquer autor ou autora bem resolvido emocionalmente, que não se deixa levar pelo ego, vai dizer que não tem essa de perguntar o que o livro, o filme, etc. quis dizer. Contato é uma história sobre o poder da fé ou sobre o poder do ateísmo? Depende de quem leu. Escrever é conversar, e conversar é uma coisa que não se faz sozinho. Quem me dera poder sentar com Carl Sagan e trocar uma ideia sobre o que ele quis dizer com a história do contato, mas infelizmente ele morreu em 1996. Mas mesmo que o Sagan concordasse comigo e falasse que, quando sentou para escrever, era isso mesmo que ele estava pensando, em falar que a gente não precisa de nada místico para viver, o meu pai estava errado? Hoje em dia eu acho que não, e eu aprendi isso justamente por ver a reação que as pessoas têm pelas coisas que eu escrevo e falo. Eu pego o que o meu primeiro eu sente, transformo em palavras aqui, espancando o teclado na forma do meu segundo eu, e o terceiro é com você. Pega e segue. No centro da ideia de que existem 3 eus, inventaram uma coisa que a minha ex-chefe Sheryl Sandberg enchia o saco para a gente fazer, chamada Conversas Difíceis, que tem esse nome porque, né, é o tipo de conversa que pelo menos eu preferia não ter. Mas a gente precisa ter. As conversas difíceis foram inventadas para se usar no trabalho, porque lá é um ambiente onde a pessoa com quem você vai conversar, por um lado, não tem nenhum laço emocional com você, não precisa nem te respeitar, mas por outro lado é bem provável que role um desequilíbrio de poder. Uma conversa difícil bem comum é entre gerentes e gerenciados, especialmente quando você precisa dar aquele toque no chefe. Para saber realmente ter uma conversa difícil, existem livros e cursos daqueles corporativos caríssimos. Eu não vou nem tentar ensinar nada aqui. Eu vou botar um link lá no boanoiteinternet.com.br no post desse episódio para quem quiser saber mais sobre o curso que a gente fez lá no Facebook. O que eu vou falar aqui é a versão simplificada, versão genérico nacional, versão dolinho, que é o que a Sheryl explicava nas reuniões e eventos. Tudo começa com 3 regras, 3 coisas que você já vai chegar falando para a pessoa com quem você está tendo a conversa difícil. A primeira é avisar que essa é uma conversa difícil. Assim mesmo. Oi fulano, obrigado por vir aqui conversar comigo. Essa é uma conversa difícil. Isso já deixa claro que não vai ser legal para nenhum dos dois lados e que se mesmo sabendo disso eu estou aqui, é porque eu me importo com o problema que a gente vai falar e provavelmente também me importo com a pessoa que eu chamei para conversar. A segunda é chutar para longe a expressão não é nada pessoal. Conversas difíceis são pessoais, são 100% completamente pessoais. A gente às vezes se esconde por trás do não leve a mal, não é nada pessoal com você. É pessoal com você e é pessoal comigo. Então é para falar isso. É pessoal, eu vou colocar aqui a minha visão sobre o que está acontecendo. Esse é o primeiro reconhecimento de que a gente está falando de visões diferentes de uma coisa dos 3 eus. Eu vou aqui trazer a minha visão pessoal, eu não vim aqui falar umas verdades. É o meu ponto de vista. E finalmente que eu vou contar esse meu ponto de vista pessoal e que no fim eu não espero nada. Não é para a pessoa pedir desculpas, se explicar, apresentar um plano de ações para os próximos 10 anos, nem nada disso. A conversa não precisa se resolver ali, que não é assim que as pessoas funcionam. Eu gosto de colocar essa parte assim, que eu estou ali trazendo uma informação que eu acho que a pessoa não tem. O que ela vai fazer com aquela informação é problema dela, eu não estou ali para
vencer uma discussão, provar que eu tenho razão, nada disso. Eu estou ali para tentar encurtar a distância entre o que está acontecendo dentro de mim e o que está acontecendo dentro das pessoas, fazer os 3 eu serem mais parecidos. Aí vem a conversa, que é claro que vai depender do que eu ou você precisamos falar. É aqui que vem a importância de saber que existem os 3 eus e que são todos verdadeiros. Ano passado teve uma conversa dessas com final feliz no BuzzFeed. Não foi comigo, eu só expliquei para a pessoa como ter a conversa difícil, mas para facilitar aqui nesse podcast eu vou fingir que foi comigo, beleza? Então vamos lá. O caso então é que o meu chefe não respeita o meu trabalho e uma das coisas que mais me tira do sério é que ele não me chama para nenhuma reunião importante. Só que eu preciso estar nessas reuniões porque elas vão decidir coisas que afetam o meu trabalho e por isso eu chamei ele, expliquei que ia ser uma conversa difícil e tudo mais. Um instinto em uma situação dessas, pelo menos para mim, é já virar e dizer: não dá, cara, você não respeita o meu trabalho e nunca me chama para reuniões importantes e aí depois eu tenho que ficar fazendo o que vocês decidiram sem mim. E você já deve ter sacado que o erro é que eu estou fazendo a tal da interpretação de texto aqui e afirmando que ele não respeita o meu trabalho. Só que a conversa difícil não é uma competição para eu provar para ele que ele não respeita o meu trabalho. Aliás, já pensou como é que seria ele virar e dizer: você tem razão, eu não respeito mesmo, agora volta lá pro seu canto. Eba, eu ganhei? Se a abordagem correta é que eu vou te dar uma informação que você não tinha, o jeito aqui é falar da perspectiva do meu eu interior. Chefe, toda vez que você não me chama para uma reunião, eu me sinto como se você não respeitasse o meu trabalho. Eu me sinto. Essa palavra sentir é o ingrediente secreto da fórmula das conversas difíceis. Eu não estou afirmando que você não respeita o meu trabalho, eu só estou te dando uma informação que você não tinha, de que quando você age assim, eu me sinto como se você não respeitasse o meu trabalho, porque você não lê a minha mente. Quando você faz um ato, isso gera um sentimento em mim, e eu estou aqui para não me sentir mais assim. Eu estou aqui para tentar fazer com que a minha história, o Cris não vai em reunião, seja mais parecida com a sua. A versão real dessa história aqui, que rolou lá no BuzzFeed, teve um final feliz. A pessoa no papel de chefe explicou que não era nada disso, que na verdade o que acontecia é que ela odiava tanto ir em reunião que achava que estava fazendo um favor em não chamar outra pessoa. Era praticamente um presente, até porque ela sabia que a outra pessoa, a que puxou a conversa, tinha coisa demais para fazer e justamente por valorizar esse trabalho, achou que era uma boa ideia ela não ir em reunião. A conversa prosseguiu, as duas partes combinaram um jeito de quando ir ou não ir em reuniões e são amigas e se respeitam até hoje. Eu me sinto assim. Toda vez que você combina da gente ver um filme, mas fica no videogame até tarde, eu fico achando que você não me ama. Aquela vez que você refez o meu trabalho, me fez sentir que eu sou um fracasso como profissional. Quando eu estou falando e você me interrompe, eu me sinto como se a minha opinião não importasse. Quando eu estava em uma reunião por videoconferência e você começou a passar aspirador do meu lado, eu fiquei com a sensação de que você acha que o que eu faço não é sério. Você não me convidou para a sua festa e eu fiquei mal com isso, como se a gente não fosse mais amigo. Você fez uma coisa, eu me senti assim, e provavelmente não tinha como você saber disso, então eu estou aqui, tendo essa conversa difícil com você. Eu não sei porque você fez isso, de repente nem você sabe, mas foi assim que eu me senti. Eu acredito muito no poder das conversas difíceis, não só por histórias que eu vi acontecendo por aí, mas porque também uma vez eu chamei o meu chefe para conversar, eu ainda não sabia disso de conversas difíceis, e por isso já entrei dizendo: você claramente não gosta do meu trabalho e eu nem sei o que estou fazendo aqui. Para minha sorte, ele era treinado em conversas difíceis e conseguiu alinhar as narrativas, o jeito que eu e ele estávamos vendo o mundo. A gente falou do que eu estava fazendo de errado, mas também de certo. O resultado da conversa foi tão bom que uma semana depois ele veio perguntar, rindo, se eu estava me drogando por causa do tanto que eu tinha mudado meu comportamento. 6 meses depois, eu fui promovido. Tá no nome, conversas difíceis são difíceis. Eu preferia não ter, mas aí é pior ainda. E tem que praticar. Quanto mais conversas difíceis você tiver, mais fácil vai ficando. Que a gente aprende que o mundo não acaba com uma conversa dessas. Sempre que a Sheryl fazia alguma apresentação, ela falava: levanta a mão aí quem teve uma conversa difícil no último mês.
E aí quase ninguém levantava a mão e ela batia na testa desesperada. Não é para só ter uma conversa difícil naqueles momentos especiais, tipo quem guarda uma garrafa de champanhe por anos esperando aquela comemoração ideal. Eu falei que o segredo da conversa difícil é usar a palavra sentir sempre. Mas, na verdade, o segredo não é esse. O segredo é conversar. A única coisa que resolve problemas de relacionamento é ir lá, sentar e conversar. Qualquer outra coisa é só fugir do problema. Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Por hoje é só. O Boa Noite Internet é uma produção da Ampere e é editado pela Jéssica Correia. Até o próximo episódio. Ampere.